falar, o primeiro plano de hoje vai falar sobre o referendo, o resultado do referendo, que nada mais é do que uma consulta popular sobre um determinado assunto. Nesse caso, foi o desarmamento. Eu estou aqui com o professor José Geraldo de Souza, da Universidade de Brasília, e que também é membro de uma comissão da OAB, e que ele vai falar, porque a comissão é muito grande, o nome é enorme, né, professor? Comissão de Defesa da República e da Democracia. E o senhor, então, tem, assim, toda uma avaliação por estar dentro da defesa do cidadão, dentro da cidadania em termos de direitos humanos. Nós vamos falar, então, sobre o referendo. O resultado, o não prevaleceu. Na sua opinião, por que o não prevaleceu? Vamos falar primeiro, então, sobre o que é o referendo, antes da gente falar sobre o resultado. O que é o referendo? Bem, como você própria antecipou, o referendo é um instrumento de consulta à população na democracia. Ele tem a mesma característica geral do plebiscito, que também é um instrumento de consulta à democracia. A diferença é que o plebiscito pergunta sobre a possibilidade de algo vir a acontecer. Se perguntar, por exemplo, como já tivemos, se nós queremos que o nosso regime político seja presidencialista ou parlamentarista. Como houve. Como já houve. O referendo toma um ato já estabelecido, já definido, e pergunta se a população o aprova, sob pena de ele não entrar em vigor, como é o caso agora. Nós tivemos a aprovação de uma lei importante, o Estatuto do Desarmamento, que traz medidas muito relevantes para atingir o problema da segurança pública no nosso país. E dentro da norma que dispõe sobre o desarmamento, havia um dispositivo que estabelecia a proibição do comércio de armas. Perfeito. Só que esta norma só entra em vigor se aprovada pela população. Daí o referendo. Então, professor, o Estatuto, ele já delimitava a aquisição de armas, porte de armas, quer dizer, ele fez realmente, cercou e limitou a população quanto ao acesso. O referendo, ele proibiria a venda. Por que dentro do Estatuto já não ficou tudo isso marcado, tudo isso já direcionado e deixou-se essa consulta popular? É o fato da democracia ou é o fato de não deixar a responsabilidade apenas no Congresso Nacional? Bem, há fatores de fundo, digamos assim, que têm a ver com a democracia, evidentemente. A Constituição atual previu como forma do exercício direto da democracia pela população o uso desses instrumentos, o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular legislativa. Há outras formas de participação popular na organização de conselhos e até no sistema judiciário, por exemplo, ações populares, ações que são os próprios cidadãos que têm a iniciativa. Então, isso está presente nessa disposição, mas também está presente nessa disposição circunstâncias mais cotidianas, digamos assim, decorrentes dos impasses políticos dentro do sistema representativo, que é o deliberativo no parlamento, quanto à aprovação das leis. O Estatuto do Desarmamento, que é uma lei importante, uma lei consistente, que tem essa característica mais ordenadora, por isso que é um estatuto, né? Não foi facilmente negociado entre os interesses organizados no parlamento. Correto. E é muito forte na sociedade, esta visão mais bélica, mais hierárquica, que tem uma leitura um pouco rigorosa de como lidar com os conflitos sociais. E a tensão decorrente desse impasse gerou, por exemplo, no tocante aos acordos para aprovar o Estatuto,
que tem um apelo ético muito importante, interpela uma cultura de paz que se difunde na sociedade, que mobiliza as pessoas. Pense, por exemplo, é parte dessa ideia de segurança, como foi mobilizadora em Brasília a campanha pelo uso das faixas no trânsito. Sem dúvida. Né? Então, na discussão sobre a segurança, a questão do desarmamento apareceu muito forte. Porém, o desarmamento tem implicações econômicas, afeta comércio, a indústria e até os interesses ilícitos que estão na base, vamos dizer, de uma dimensão espúria da economia, que é o crime organizado, né? E para aprovar o Estatuto, houve também negociações que, por exemplo, no caso deste item específico, a restrição ao comércio, né, os votos disponíveis tiveram força para dizer, não, neste caso, embora a norma preveja a proibição do comércio, nós queremos que ela seja submetida ao referendo popular. Quer dizer, então, o que deu a entender é que, por falta de um consenso, houve o referendo. Agora, o referendo, a vitória do referendo, se deve a quê? A um novo perfil, ou a um perfil que estava adormecido, latente na população brasileira, de falar, não, nós queremos armamento, nós somos assim, ou uma grande campanha de marketing no sentido do não? Eu estou mais inclinado a pensar que a campanha, o marketing foi mais influente. Por uma razão até pontual. Se você recorda, pouco antes do início da propaganda, as pesquisas indicavam uma previsão largamente majoritária do sim. Do sim, né? E fortalecida essa posição pela etapa anterior do programa de desarmamento, que passou pela campanha de desarmamento. Isso que eu ia falar, eu queria tocar nesse assunto. Há uma certa contradição entre entregue sua arma, houve sucesso nessa campanha, sim, e o resultado do referendo quanto ao não. Nesse meio, nesse caminho, o que o senhor acha que aconteceu? A propaganda. A propaganda. Não que a propaganda tenha se feito no sentido do não, ou pela continuidade do comércio, sem que houvesse um outro ponto de vista. Também os adeptos do sim tiveram espaço de propaganda. É que eu acho que a propaganda pelo não tocou alguma coisa, como você disse, latente na população, que combinou um certo fascismo inconsciente, de um lado, né? Esta forma mais dura de lidar com os problemas e com o outro. Perfeito. Subverter na relação entre as pessoas e as coisas, de modo que nessa relação, muitas vezes, né, o interesse a partir das coisas prevaleça sobre as pessoas, né? Mas também porque foi possível galvanizar certas palavras de ordem que, desenvolvidas na propaganda do não, deixaram o eleitor, o cidadão que ia decidir, um pouco confuso, mas legitimamente confuso. Por exemplo, dizer que proibir venda de armas é lesar um direito à legítima defesa, né? Um direito inalienável, que é a liberdade de escolha. Então, professor, deixa eu tirar uma dúvida. A propaganda do sim, ela ficou muito no foco das pessoas que foram vítimas, das famílias que foram vítimas, né, do crime pela arma de fogo.
E isso toca muito o emocional. É claro. E o brasileiro, ele tem, vamos dizer assim, essa característica de ser muito emocional. Menos racional, mais emocional. E a do não prevaleceu o seu direito. Você tem direito, não abra mão do seu direito. Isso. Muda o perfil da população brasileira? Com relação a isso? Isso. Bem, não é um resultado eleitoral, mesmo numa situação como essa, que divide o eleitor, né? Você vê que, embora o resultado tenha sido muito expressivo e desproporcional, o debate foi muito, vamos dizer assim, colocou mais ou menos como que duas facções de entendimento muito fortemente confrontadas, né? Então, não há uma mudança imediata e direta em decorrência desse resultado, mas do que ele abriu de possibilidade de se discutir na sociedade. Qual é a nossa identidade, quem somos. Então abriu um novo perfil para o brasileiro. Para o brasileiro, quer dizer. O brasileiro que chora com a novela e que muitas vezes foi levado por televisões a determinadas atitudes. Hoje ele está mais consciente, hoje ele se expõe mais, ele fala, olha, eu sou assim, eu quero isso. Forma opinião. O importante é criar os espaços para a formação de opinião. Os espaços livres, né? Livres no sentido de acesso às opiniões, né? E de igualdade de pontos de vista. Nós sabemos, por exemplo, que durante o processo de debate, importantes meios de comunicação tomaram posições, sem dúvida. Né? E isso tem uma influência grande, né? E tomaram posições ideologicamente, sabe-se lá o que levou à tomada dessa posição, que interesses, que fundamento econômico esteve por trás desse processo. Eu acho que o que saiu desse processo e até mesmo por assumirem posições, as televisões hoje já podem fazer uma nova análise para a próxima eleição. De que, na verdade, o povo brasileiro não está mais voltado a esse tipo de apelo. Claro, como o povo brasileiro pode também colocar em discussão, inclusive como matéria de referendo, como se faz o controle social da televisão. Nós conversávamos há pouco, antes do programa, sobre um novo referendo em relação aos cargos eletivos, aqueles de deputados, senadores, presidentes, para que o povo pudesse escolher a saída dessas pessoas. Isso já está em andamento, professor? Sim. Na comissão que integro, a Comissão de Defesa da República e da Democracia, que é um instrumento de avaliação de conjuntura e de proposições do Conselho Federal da OAB, nós já fizemos um encaminhamento ditado pela conjuntura de crise. A OAB entendendo que a crise que vivemos é política, é ética, mas não é uma crise republicana, porque as instituições funcionam, né? As comissões parlamentares atuam, o Ministério Público cumpre suas funções constitucionais, a polícia investiga. É uma crise ética e, portanto, ela precisa de uma intervenção do povo organizado. Então, a OAB já encaminhou uma proposta dirigida ao Parlamento de emenda constitucional para ampliar os casos de referendo, plebiscito e iniciativa legislativa já previstos na Constituição atual, né, para inserir o protagonismo popular numa democracia participativa na deliberação sobre essas situações. E agora, depois da nossa 19ª Conferência dos Advogados, que aconteceu em setembro, nós discutimos muito a questão e estamos encaminhando uma outra proposta de emenda constitucional exatamente com esse objetivo, de criar o referendo para a revogação de mandato eletivo.
uma experiência que existe em muitos países. Você acredita que vingue no Brasil? Ora, com essa crise ética que o senhor acabou de falar? Talvez por isso a crise, como é ética, desperta as energias acumuladas, que são energias morais, né? Permite definir quem é quem, o que separa, né, a partir dos discursos que aparentemente são os mesmos, as práticas que mostram diferentes formas de legitimidade política. Então, uma crise ética é um momento de liberar essas energias utópicas e criar condições para a mobilização popular que vincula os seus representantes. Veja que nós tivemos, por exemplo, caso raro no mundo, um impeachment de um presidente da República. Sim. E agora, a despeito de muitas sugestões nesse sentido, e a despeito de uma clara percepção crítica da população em relação aos desvios éticos da gestão pública, não houve mobilização popular que desse legitimidade ao impeachment. Sem dúvida. E mesmo aqueles mais assodados, mais ousados, que colocaram essa palavra no debate, não tiveram condições políticas para levar adiante. Então, é um processo rico de crise. Quer dizer, o Brasil está vivendo muitas experiências nesse sentido. A partir do impeachment, nós começamos a viver várias experiências, o referendo agora é uma outra. Só que muitas pessoas acreditam que o referendo é, vamos dizer assim, uma decisão terminal. Só que não é. Não. Eu gostaria que o senhor explicasse. Isso. Na política não há decisões terminais, mas há regularidades, há requisitos de estabilidade para a adoção das decisões. Assim como a Constituição, por exemplo, pode ser mudada, ela não pode ser a qualquer momento e de qualquer modo. Então, há prazos, há requisitos de quórum, de qualificação de matéria, e há até certas situações que não podem ser mudadas. Por exemplo, na Constituição há uma previsão de que não são toleradas emendas tendentes a abolir o voto, o sufrágio universal, as normas de proteção aos direitos humanos, aos direitos do homem, o princípio federativo, a divisão dos poderes, né? Então, o referendo também, ele, uma vez aprovado, ele deve ter um tempo de estabilização relativamente àquela decisão que foi majoritariamente aprovada. Mas depois de um certo tempo, ele pode ser de novo reposto. E as indicações disponíveis são de que não menos que em 5 anos será possível tomar nenhuma outra decisão que não aquela do referendo, no caso. Depois de 5 anos... Quer dizer, então o brasileiro vai viver agora uma experiência, e se essa experiência der certo, muito bem. Se não, há como retroceder e retomar a discussão. E não nos esqueçamos, o grande debate não foi sobre a comercialização das armas. O grande debate foi sobre a adoção de uma política de paz que implique a possibilidade de construir uma sociedade que debate os seus problemas. E a questão em causa era o desarmamento, como uma resposta ao grave problema da segurança pública. O desarmamento teve como base uma campanha de entrega de armas que foi uma experiência extremamente bem sucedida. Sem dúvida. Superando todas as previsões e metas. Teve um estatuto, o Estatuto do Desarmamento, que foi uma lei bastante orgânica com relação ao controle do uso de armas. Ela tem muitas restrições que já existem por força da lei aprovada e que vão continuar a existir a despeito do referendo. Com certeza. E no Estatuto havia uma cláusula, esta específica sobre comércio de armas, que ficou condicionada ao referendo. Então, o que acontece? Não foi aprovada a proibição
do comércio de armas. Mas aquelas restrições, aqueles mecanismos de controle do uso de armas previstos no Estatuto continuarão. Quer dizer, então o que muda na prática? O que muda, eu acho, é a qualidade do processo democrático. Nós exercitamos o princípio deliberativo da democracia e da democracia direta. Nós nos mobilizamos em torno disso, discutimos, bem ou mal, mas discutimos e estamos aprendendo com isso. Podemos construir outras estratégias de referendo, compartilhar o processo deliberativo envolvendo a sociedade organizada com os seus representantes, criando os canais para isso e trabalhando outros temas que podem ser objeto de referendo. A grande questão é levar em conta, né, os interesses que se infiltram nesse processo. Eu me referi ao fascismo inconsciente. Isso. Né, eu queria tocar realmente nisso rapidamente. Então, nós acabamos esse referendo, nós fechamos essa página da história do Brasil, dizendo que a nossa população hoje, ela está mais agressiva, ela está com, vamos dizer assim, os seus sentimentos latentes em termos de sou mais radical, eu sou a favor da arma, eu quero me defender, seria isso? Em parte, mas em parte também é uma vivência social fundada numa concepção, digamos assim, egoísta de sociabilidade, que é própria do sistema capitalista, que constrói interesses de consumo, cria expectativas de moda, né? E banaliza a vida. Banaliza a vida. E se defende dizendo que o mercado é livre, que o mercado é neutro, que o mercado se move por requisitos de eficiência. Isso não é verdade. A economia nasceu como economia política. Os fundadores da economia, Adam Smith, Ricardo, sempre defenderam a tese de que o mercado deve ser orientado por sentimentos morais. Há um famoso livro do Adam Smith com esse título, A Teoria dos Sentimentos Morais. E se isso não se coloca, é óbvio que, deixado a sua lógica, tudo vira mercadoria, inclusive a vida. Há pouco tempo, nós comercializávamos os nossos órgãos. Havia anúncios de jornal propondo a venda de rins, de córneas. Nós não dissemos que isso não era eticamente ilegítimo e, portanto, o comércio de o comércio de órgãos não deveria ser admitido, né? E criamos um sistema mais solidário de uso de órgãos, só que dentro de uma concepção solidária. Sem dúvida. Né? Listas universalizadas, precedência de parentes. Né? O meu ato falha que eu queria dizer, também as armas entram nesse contexto. Por que vender armas e não vender pão? Nós não restringimos tantas coisas que consideramos que não são próprias de venda, drogas, por exemplo. Nesses 5 anos, o brasileiro poderia, então, dar mais atenção a projetos sociais, que é um dos focos da violência, Isso. E aparelhar a segurança pública. Aparelhar a segurança. E pensar que aparelhar a segurança não é só armar, militarizar, endurecer a legislação. O mais importante programa do Plano Nacional de Segurança era a iluminação pública. Realmente. Era o mais importante, o que tinha mais recursos, que fracassou por conta do problema do blackout, do problema do corte de energia, naquela crise que tivemos. É uma solução simples, não é uma solução, mas é um passo simples e que não foi possível ir adiante. Exato. É verdade. Programas que estimulem, por exemplo, a convivência social, a recuperação dos espaços públicos para o uso da sociedade, recuperam esses espaços para a cidadania e escorraçam a marginalidade. Sem dúvida. Né? Programas como o de combate à fome
tem um efeito imediato na questão da segurança. Né? Há uma dimensão. Mas não há uma formação cultural. Não é. O homem não está condicionado a um destino inexorável. Ele se reeduca, ele se reorienta, né? Desde que haja possibilidade para tudo isso. Né? Toda vez que você abre uma escola, com certeza você fecha uma prisão. Porque o homem educado, ele tem condições de melhor discernimento e de alternativas de desempenho que lhe dão acesso aos bens da vida. Professor, em 1 minuto, que nós só temos mais 1 minuto, faz um balanço pessoal para nós fecharmos o assunto referendo. Um importante passo em direção ao aperfeiçoamento democrático. Uma abertura, né, de espaço público para debater os problemas do país. A meu ver, um resultado que está de acordo com o estágio atual da nossa consciência de cidadãos. Mas um potencial, né, para manter esse tema em debate. Uma sociedade é justa não é porque estabeleceu uma vez a justiça, é porque a questão da justiça permanece sempre em discussão. Perfeito. Né? Uma sociedade será de paz, será boa, será decente, se os valores estiverem sendo colocados como uma referência para o debate das nossas formas de atuação. Muito obrigada, professor. Eu acabei de conversar com o professor José Geraldo Souza, da Universidade de Brasília, professor de Direito. Se você quer participar do nosso programa, aí vai o nosso e-mail, tvdistrital@cl.df.gov.br. E eu espero você no próximo programa. Até lá. Ok? Olá, o programa Primeiro Plano de hoje vai tratar do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília. É uma integração entre a universidade e a comunidade. E ao meu lado, para falar sobre o Decanato de Extensão, a professora Leila Chalub, que é da Faculdade de Educação, e o decano, o professor Silvio Quezado, que é do Instituto de Física. Bom, nós vamos passar, antes de mais nada, uma boa informação à comunidade. Nós estamos com o decano e com a futura decana. Então, hoje a nossa entrevista vai render bastante, porque nós vamos falar o que está sendo feito e o que vai ser feito daí para frente. Não é, professora? É isso mesmo. Então, vamos explicar o que é o Decanato de Extensão. Vamos falar um pouco sobre essa parte da universidade que liga completamente a comunidade. Bom, em primeiro lugar, é uma boa notícia, porque a professora Leila é uma antiga colega nossa que por anos e anos desenvolve uma intensa atividade extensionista na Universidade de Brasília e mais recentemente vem colaborando diretamente com as ações do decanato. E essas ações do decanato, na sua missão, está a supervisão, o acompanhamento e o incentivo às atividades extensionistas no âmbito da Universidade de Brasília. O decanato ele se organiza hoje em 3 diretorias: a Diretoria Técnica de Extensão, a Escola de Extensão e a Casa de Cultura da América Latina. Cada um desses órgãos tem as suas coordenações e atualmente a professora Leila é coordenadora de uma dessas áreas. A Diretoria Técnica de Extensão é responsável pelos projetos de ação contínua, a Escola de Extensão pelos cursos de extensão oferecidos à comunidade e a Casa da América Latina tem um foco de lidar com a integração e com problemas culturais relacionados com
a América Latina. Na sua missão de incentivar e de acompanhar as atividades extensionistas, a Câmara de Extensão, que é um órgão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, faz o acompanhamento maior dessas atividades. E essa Câmara, ela é formada por um representante de cada unidade acadêmica e dos centros da Universidade de Brasília, além de ter uma representação estudantil. Perfeito. Então, agora nós vamos entrar para os projetos que são realizados, não é? Porque é toda a comunidade. Pode ser aluno da universidade, funcionário, professor, mas a comunidade de um modo geral, não é isso, professora? É isso mesmo. Explica um pouquinho essa integração. Então, primeiro eu queria dizer que é muito bom estar aqui conversando com você, ao lado do professor Silvio, sobre esse assunto que eu mais gosto de fazer. Essa integração da extensão, na verdade, a extensão é o terceiro pilar da universidade e ela tem uma característica bastante interessante. Ela vem se transformando na sua conceituação básica e mudando essa relação com a própria população. Veja, nós antes tínhamos uma ideia de que o saber estava na universidade e que esse saber deveria ser estendido para as populações. E que faria sentido a gente ter essa ponte construída, né, levando o conhecimento científico ao domínio da própria população. Claro que essa missão ainda permanece, mas nesse processo de atravessar a rua do campus até a própria comunidade, nós nos demos conta que quem faz essa travessia nunca volta a mesma pessoa, né? Quer dizer, o fato de a universidade se deslocar para os locais onde está trabalhando, o fato de envolver com a população, faz com que seus protagonistas da extensão, né, professores, funcionários e alunos, voltem revigorados, voltem muitas vezes com uma base crítica para o seu fazer acadêmico muito, muito interessante. Então, realmente uma troca de experiências, não é isso? Exatamente. É uma troca, eu acho que é uma pista de mão dupla, mas que há um compromisso da transformação. É uma ação transformadora que acontece, né, de um lado e do outro. Agora, professor, nessa integração, nessa transformação, a característica dessa ligação, porque são dois mundos muito específicos, não é? Então, vocês estão transitando por tudo isso. Qual é o resultado dessa história toda? O que o senhor vê como decano de positivo nisso tudo? Veja, a universidade tem uma primeira missão, que é a formação de quadros especializados, quadros técnicos de nível superior. Uma outra missão da universidade que a diferencia de uma escola isolada são as atividades de pesquisa. Então, isso dá uma segunda diferenciação para esse mundo, para esse universo que nós chamamos universidade. Agora, a própria origem da universidade vem de onde? Dos papas, dos reis. A própria Universidade do Brasil surge com a vinda da família real. Hoje, o nosso rei, quem nos mantém, são os contribuintes, é a comunidade como um todo. Eu costumo dizer que Arquimedes, quando descobriu o seu famoso princípio de Arquimedes, ele estava a serviço de um rei. Hoje nós estamos a serviço de uma comunidade. E eu acho que nesse ponto entra o terceiro pilar da universidade, que é a extensão. É o fazer a academia envolvendo a comunidade. No caso, seria vocês buscarem as necessidades da comunidade e supri-las de alguma forma? Até levando temas, discussões para pesquisas dentro da própria universidade e com isso melhorar a qualidade de vida? Eu diria que é também isso, mas a extensão ela está ganhando vida própria. Ela não é ensino, ela não é pesquisa, ela é uma simbiose, uma mistura disso, mas uma mistura que reconhece na comunidade que ela tem saberes próprios e que você pode, de algum modo, se apropriar disso sob o ponto de vista acadêmico e procurar transformar
essa sociedade. Então, é uma ação que visa dar uma resposta mais imediata, que não é só ensino, que não é só pesquisa, mas que não pode prescindir do ensino e não pode prescindir da pesquisa, que são duas missões principais de uma universidade. Não sendo só o ensino e só a pesquisa, quais as outras áreas que vocês estariam atuando, professora? Olha só, essa questão ela é muito importante porque, veja, se a gente tem uma clareza do que é a universidade, nós vamos compreender que uma primeira pergunta se faz muito importante. Universidade para quê? E para quem? Né? O que é essa instituição? Qual que é a sua finalidade? Então, a extensão permite que a universidade cumpra essa sua inserção dentro de uma determinada população, dentro de um determinado contexto social e político, histórico, e faz com que ela seja revigorada nisso. É bom destacar o seguinte: sob a forma institucional, uma universidade se parece muito com a outra. Sem dúvida. É uma instituição que tem essas características em qualquer lugar do mundo. Mas veja, o que dá a característica da Universidade de Brasília ser a Universidade de Brasília é ela ter uma atenção específica aos problemas dessa sociedade, desse contexto, da sociedade brasileira na sua inteireza, né? E isso faz com que nós sejamos peculiares nisso, né? Como qualquer outra universidade será, na medida em que refletir os interesses da sua própria população. Então, é uma questão de nós pensarmos que a universidade ela tem uma função social muito importante. Quer dizer, então, nesse caso, é uma função social que vocês desempenham dentro do decanato. E não é só para a comunidade que está à volta do campus universitário, não é isso? Vocês estão levando a outros estados, vocês estão levando trabalhos a outros lugares, não é isso, professor? Sim, agora é preciso que se entenda que quando a gente fala da função social da universidade, isso não se trata de desenvolver programas assistenciais. Correto. Essa não é a missão da universidade. Correto. Ela pode estar preocupada com a questão assistencial, ela pode até desenvolver ações de assistência, mas o enfoque social é diferente. Porque ela é essencialmente produtora de conhecimento. Com certeza. Então, de fato, para que ela cumpra essa missão de produzir conhecimento, ela precisa ter essa fonte, né, da problemática do que é o Brasil, de como nós somos, né, a partir da sua história, de como se consolidaram todos esses problemas e essas potencialidades que nós temos. Veja, se nós pegarmos, por exemplo, no contexto do meio ambiente, nós temos uma enormidade de estratégias para poder trabalhar, não só sob o ponto de vista de correção de processos, mas de estabelecer um certo reconhecimento da nossa riqueza em termos de biodiversidade, de oportunidades de novos conhecimentos que estariam sendo instalados, né, a serviço da própria humanidade, né? Sem em particular dessa E aí humanidade. cabe a esse decanato de extensão, então, ter a sensibilidade de buscar todos esses recursos. No caso, seria isso. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos de vocês. Vocês têm vários projetos em andamento, não é isso? São quantos hoje? Nós temos na Universidade de Brasília 115 projetos ditos de ação contínua. Quer dizer, são projetos que têm o seu começo, têm o seu meio, mas a sua ação é prolongada e tem uma inserção maior na comunidade, não são coisas pontuais. A Universidade de Brasília, por outro lado, em relação a cursos de formação continuada que são oferecidos à comunidade, esse ano nós inteiramos um total de 550 a 560 cursos até o mês de outubro. E desses 115 projetos, a maioria se localiza no Distrito Federal e do seu entorno, mas existem algumas ações pontuais que vão um pouquinho mais além. Por exemplo, como é o caso da alfabetização, onde a universidade atua em alguns municípios no estado do Ceará, do Maranhão e do Piauí. Tem também as ações que nós integramos do projeto Rondon, que tem a Amazônia agora como seu foco, né? E vocês estão com o decanato de extensão dentro desse projeto? De uma certa expansão em termos do próprio Brasil.
Claro que a gente tem um fôlego, né? Exato. E esse fôlego é também uma questão que precisa ser bastante considerado. Eu falo em fôlego em termos de recursos, em termos de oportunidades. E a universidade não foge desses compromissos. Agora, o envolvimento pessoal em termos de funcionários da UNB, quantos são dentro do decanato? Veja, o decanato tem um pequeno corpo de funcionários e prestadores de serviço. Aliás, é até bom que se diga que a universidade hoje sofre um grave problema, que é a restrição no seu quadro técnico-administrativo e no seu número de professores, olhando-se a relação professor-aluno, e a sua necessidade de expansão. Agora, as atividades de extensão, elas não ficam restritas ao universo do decanato. O decanato é um órgão de fomento, é um órgão que procura muitas vezes detectar alguma necessidade de ação e procura induzir que essas ações sejam realizadas. Mas a ação extensionista ela é realizada na base, nos institutos, nas faculdades e nos centros. O desenvolvimento de toda a universidade. Com certeza. A característica básica de uma ação extensionista é o envolvimento dos estudantes, é o envolvimento dos seus docentes, é o envolvimento de técnicos administrativos. A gente ainda tem uma participação ainda tênue do quadro técnico-administrativo, tênue, mas não desprezível, e nós temos uma participação crescente dos estudantes nessas atividades. Hoje nós temos vinculado à diretoria técnica de extensão e aos programas de ação contínua cerca de 380 estudantes que desenvolvem esses trabalhos. Esses são os nossos chamados bolsistas. Então, isso não significa dizer que nós tenhamos só 380 alunos. De fato, nós temos em torno de 850 alunos que são vinculados a esses projetos de uma forma ou de outra. 380 dos quais está no nosso limite orçamentário de dar uma pequena bolsa para que eles desenvolvam essas atividades. Há quantos anos o decanato está trabalhando nesse sentido? Bom, desde a instalação da Universidade de Brasília, a professora Doris fez inclusive um artigo muito interessante, publicado, que permite hoje à comunidade refletir sobre esse fazer da extensão. A professora Doris Faria foi nossa decana anterior, né? E ela faz uma reflexão interessante, não só em termos da ampliação dessas ações de extensão, que começaram assim timidamente com cursos e algumas exposições, e de repente toma esse vulto, né? Como o professor Silvio acaba de dizer, são 115 projetos institucionalizados, né? Desenvolvidos durante todo o ano letivo, com a participação direta com a comunidade. Então, essa questão da extensão, ela está presente na universidade desde o início. Desde o início. Mas agora toma um vulto bastante interessante e diferente, né? Mais amplo, com maior participação e com maior engajamento também. Agora, vamos voltar então aos projetos que vocês estão desenvolvendo. São 115, mas nós já vimos conversado 3, eu vejo que são assim, vamos dizer assim, os que estão sendo mais dimensionados hoje e que são os mais queridinhos. Eu diria que são aqueles que, nesse momento de transição, e é bom que a gente observe que uma instituição ela tem que se renovar nas suas pessoas, mas o seu projeto acadêmico, o seu projeto de desenvolvimento institucional, ele tem que ser visto a longo prazo. Sem dúvida. Então, é um momento, uma transição é um momento em que as pessoas se renovam, mas os projetos acadêmicos, o projeto de desenvolvimento institucional, ele, de algum modo, é mantido. Então, nesse sentido, existem, acho que nós poderíamos pontuar três projetos que surgem exatamente nesse momento de transição administrativa. Claro, as pessoas vão
não continuar com suas atividades extensionistas na universidade. Então, eu queria destacar o projeto que a professora Leila desenvolve em Santa Maria. Ele já tem alguns anos, mas ele começa a tomar vida nova e um crescimento. Acho que ela poderia falar um pouco mais sobre esse projeto. Então, o projeto Santa Maria, ele começa com um interesse muito grande por parte da população do Novo Gama em termos da questão da água, do abastecimento de água do Novo Gama. Então, eles procuraram, existe uma ONG lá que chama Serpajus, que sabia já de ações extensionistas que existiam na universidade em torno da questão da água, em torno da revitalização de ribeirões, e veio então em busca de um apoio institucional. É interessante chamar a atenção para esse fato porque é curioso como as coisas convergem, né? Então, no mesmo momento em que chegava essa demanda e que a gente tentava questionar de que maneira a gente faria para poder atender aquilo, porque, não sei se você conhece, Kátia, existe no Ribeirão Santa Maria, hoje, um processo de erosão bastante importante e que tem causado um problema muito sério ao abastecimento, não de Santa Maria, que se abastece com as águas do descoberto, né? Mas a população do Novo Gama e Valparaíso encontra com uma penúria muito grande em relação a isso. Então, convergindo com essa demanda da população, chega o Ministério Público com um acordo, fazendo um acordo com o Decanato de Extensão, de modo a que nós tivéssemos a oportunidade de usar os recursos advindos desses termos de ajustamento de conduta na área ambiental, que viesse a repercutir em termos de ações ambientais provocadas pela própria Universidade de Brasília nas mais diferentes áreas e que tivesse esse cunho, né, de educação propriamente. Então, essas duas questões aconteceram basicamente no mesmo momento, né? Tanto a comunidade lamentando essa questão lá sobre o rio e esse entendimento com o Ministério Público que começava. Então, o Projeto Santa Maria, ele tem essa importância porque ele inaugurou esse acordo com o Ministério Público. Outros projetos já existem em andamento com o Ministério Público, mas esse pretende organizar a população em torno da recuperação do Ribeirão Santa Maria. É evidente que existe um recurso importante que já está sendo encaminhado sob o ponto de vista do governo do Distrito Federal para a revitalização do Ribeirão. Né? Existe uma consciência importante sobre isso. Mas há também a consciência de que se você, de fato, fizer a revitalização sem que a população se envolva com ela vai ser tão inócua quanto... Né? Com toda certeza. Porque... A população precisa ser conscientizada e trabalhar para que isso aconteça. Então, é interessante que haja um compromisso e uma consciência ecológica por parte dos habitantes em torno daquela questão ali. E o nosso trabalho é esse. A gente tem recebido apoio por parte de mudas da Nova Cap, a gente tem recebido também e trabalha com as escolas, né? com a comunidade de um modo geral, tanto do Novo Gama, Valparaíso, Gama, que são pessoas que viveram conosco um processo de formação durante o ano de 2004, um curso onde todos os alunos de 5 grupos PET, são grupos da graduação, que têm o apoio da universidade, passaram pela vivência de formar as pessoas, agentes ambientais lá nessa comunidade. E agora nós temos já as repercussões disso, né? O curso foi feito com a participação dos alunos da biologia, da química, da educação, da sociologia e do serviço social, e agora nós estamos numa fase de organização desses grupos. O MOCIP está nascendo no Novo Gama com essa vocação ambientalista, né, e de apoio. Há uma participação hoje no Conselho Ambiental do município do Novo Gama de pessoas engajadas nessa luta conosco, e as escolas de Santa Maria começam agora um trabalho bastante interessante de apoio às ações. Nós instalamos 2 viveiros, e isso nas chuvas passadas, a gente já fez algum plantio. Para esse ano, nós já temos 6 mil mudas produzidas por eles para continuar o processo de reflorestamento. Olha, um trabalho excepcional. Eu gostaria que o professor falasse rapidamente dos 2 outros projetos, que o senhor citou 3, porque nosso tempo já está acabando, e aí nós voltaríamos uma outra vez para concluirmos, porque o que eu estou vendo é que o Decanato de Extensão ele tem um trabalho realmente muito grande e de uma importância enorme para a comunidade. Eu destacaria um outro projeto, que é o
projeto Conexões de Saberes, que ele surge nesse momento com o apoio da Secretaria de Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, mas ele consegue sintetizar diversas ações que a Universidade de Brasília vem sabendo. O Conexões de Saberes, na realidade, ele procura estabelecer uma rede entre os alunos chamados de origem popular. E esse é um trabalho extremamente importante, porque o que ocorre hoje em dia é que o estudante que vem de origem popular e chega na universidade, ele passa por duas dificuldades: a sua sustentabilidade financeira, a sua sustentabilidade acadêmica, e quando ele sai, e ele só pode sair por uma questão de mérito, isso é uma condição que a universidade não abre mão, mas ele encontra agora uma terceira dificuldade: é o conhecimento das oportunidades que existem. Porque ele, como pessoa de origem popular, ele não está inserido nas redes de interesse. Então é preciso a gente trabalhar, esse é um dos aspectos do programa, trabalhar esse relacionamento entre os próprios alunos de origem popular e tentar integrar com os diversos outros programas que a universidade desenvolve no sentido de dar sustentabilidade a esses estudantes. Sim. Sob o ponto de vista acadêmico e sob o ponto de vista de formação. O terceiro... Só queria acrescentar uma coisa nessa questão aí do Conexões, que é o seguinte: os alunos bolsistas, eles são de várias áreas da universidade e todos eles, sendo de origem popular, vão trabalhar nas suas comunidades em projetos de extensão, criando também oportunidade que outros venham para esse processo. Quer dizer, então já está havendo, pelo que eu estou vendo, é uma integração total entre o decano e a futura decana. Eu só gostaria de pedir desculpas, mas o nosso tempo realmente chegou ao fim e eu vou convidá-los a uma outra oportunidade de estarmos juntos para falarmos sobre o decanato. Obrigado. Tá certo, eu agradeço. Obrigada. Eu acabei de conversar com o decano de extensão da Universidade de Brasília, Silvio Quezado, e a professora Leila Chalub, que também é do decanato de extensão e é a futura decana. Participe do nosso programa. O nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Até o próximo programa. Olá, o programa Primeiro Plano de hoje fala sobre o decanato de extensão da Universidade de Brasília. É uma integração entre a universidade e a comunidade. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, o decano, o professor Silvio Quezado, que é do Instituto de Física, e a professora Leila Chalub, do Departamento de Educação e futura decana. Ok? Olá, o nosso programa hoje vai falar sobre universidade aberta, universidade à distância. É uma modalidade que cresce muito, está crescendo a cada dia no Brasil. E ao meu lado, a professora Doris de Faria. Ela é coordenadora de acesso à licenciatura, coordenadora de acesso à licenciatura à distância, não é isso? Isso, exatamente. Cada dessa, mas é uma coisa maravilhosa, né, professora? É. Vamos, então, entender o que é o seu cargo para nós entrarmos, então, no ensino, no acesso da comunidade às universidades. Esse é o grande dilema, né? Quer dizer, como é que num país como o Brasil, com as dimensões continentais que ele tem, e com uma população de praticamente 90% dos jovens em idade de ensino superior fora da universidade, só temos 11% dos jovens no ensino superior, e desses 11%, 70% estão em escolas privadas. Só 30% são atendidos pelas escolas públicas. Então a população de baixa renda está excluída da universidade pública, né? Isso é um fato, vamos dizer assim, que coloca o Brasil em que ranking mundial? Perdemos para todos, só ganhamos do Haiti.
Só do Haiti? Só do Haiti. Perdemos para o Equador e a Bolívia, que tem taxas percentuais maiores de acesso dos jovens à universidade. Professora, então, realmente, esse trabalho à distância vai encurtar essa distância e essa exclusão que hoje acontece no Brasil e que é uma coisa alarmante. Sem dúvida. A educação à distância, hoje, e na concepção contemporânea que ela tem, que ela não é mais a educação à distância dos anos 60 e 70, ela é a forma de inclusão social mais grave que um país vive. Então, hoje, o maior problema que um país como o Brasil tem é como botar os seus jovens no ensino superior. Esse é o dilema, né? Então, nesse sentido, é que a educação à distância é uma modalidade que veio se, inclusive, transformando muito com o desenvolvimento tecnológico e que possibilita a países como o nosso, especialmente como o nosso, que são países continentais, Exato. A realizar esse milagre da inclusão social acadêmica dos jovens na universidade. Professora, em nível nacional, como é que nós conseguiríamos fazer esse ensino à distância, essa possibilidade de uma universidade virtual? Veja só, são concepções distintas, né? Existe uma concepção tradicional, que é a concepção das universidades abertas, que foram desenvolvidas especialmente pelos países anglo-saxões e a comunidade da Grã-Bretanha, basicamente, começando por ali, né? Essa concepção é de universidade aberta, ela começou com material basicamente impresso e ela chegou a se desenvolver bastante com a questão do vídeo. Essa é a concepção histórica, tradicional. Com o desenvolvimento tecnológico, especialmente a informática de rede para comunicação, né, e para ensino, se desenvolveu uma outra concepção, que é a concepção do ensino em rede, usando as novas tecnologias, e que seriam, então, as universidades virtuais. Virtual só porque, pelo meio que está sendo usado, Correto. que é um meio de rede, mas de rede que não é só impressa, pode ser videográfica, enfim, tem muitas formas de você ter esse acesso à distância, né? Então, esse movimento mais recente de criação das universidades virtuais aconteceu no mundo, né, a partir dos anos 90, né, no final dos anos 90. Então, países como, por exemplo, os Estados Unidos, hoje, 100% das universidades presenciais oferecem a alternativa de cursos que o aluno possa fazer na rede, né? Então, o aluno, dentro de uma universidade como Harvard, Princeton, todas, Califórnia, todos eles podem optar. Eles querem fazer a disciplina X e eles optam por fazer presencialmente ou por fazer com as novas tecnologias. Correto. Obviamente que a variação disso depende das disciplinas. O que acontece no Brasil? No Brasil, acontece só a fixação do ensino presencial tradicional. Então, a gente não consegue superar esse dilema, essa barreira imensa que é o ensino médio chegando a termo para os jovens e eles querendo entrar na universidade e não conseguindo. E até uma estrutura física que não comporta... Não tem como. Vamos dizer assim, a demanda, é isso? E professora, vamos falar um pouquinho, então, sobre sair desse contexto nacional que nós colocamos, a universidade à distância, e entrarmos na UNB. Quais são os trabalhos, os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da UNB em caso de inserção da população de baixa renda à universidade? A UNB é uma universidade que tradicionalmente tem esse tipo de preocupação. Ela vem desenvolvendo, muito embora ela seja extremamente visada pela elite, a elite consegue ter acesso a ela, por outro lado, ela desenvolve muitos programas que tentam, né, superar essas barreiras sociais. Um deles foi o PAS, né? E agora nós também estivemos na origem da criação não só da UNB virtual,
mas também do consórcio Universidade Virtual do Centro-Oeste, que ligava 8 universidades do Centro-Oeste, públicas, e depois na criação da Universidade Virtual Pública do Brasil, a Unirede, que tem 80 universidades desenvolvendo programas. No bojo desses programas da Unirede, o Ministério da Educação passou a oferecer alguns editais para cursos de ensino superior. E grande parte das instituições que estavam ligadas à Unirede se candidataram e montaram consórcios variados para funções variadas. Por exemplo, ensinar física. O Pará se juntou com o Rio de Janeiro para fazer alguma coisa, ou matemática. Enfim, foram feitos acordos para atender a criação desses cursos. No caso da UNB, a gente fez o que se chama hoje o consórcio setentrional. É um consórcio que junta as universidades do Centro-Oeste, da Universidade Virtual do Centro-Oeste, que junta as universidades da Amazônia, Amazônia Net, e que junta as universidades do estado da Bahia, são muitos. Então, chamamos a isso consórcio setentrional e desenvolvemos um programa, nos submetemos ao edital e ganhamos o edital para a licenciatura em Biologia à Distância, que vai ter o primeiro vestibular agora em janeiro. Mas eu não sou a coordenadora geral desse consórcio, certamente a professora Lenise Garcia, a coordenadora, vocês devem chamá-la para ouvir mais a respeito desse consórcio, porque Sim. não será só para biologia, haverá para educação física, para artes, enfim, a UNB está soltando diversos. E aí todos eles organizados pelo Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, cujo diretor é o professor Bernardo Kipnix, que também, vocês, se quiserem conhecer os programas da UNB com mais detalhe, ele é a pessoa indicada. O que a minha preocupação, a minha coordenação, ela se voltou muito para a questão do acesso. Correto. Ou seja, nós temos críticas ao vestibular, nós temos hoje clareza de que o vestibular ainda tem uma série de problemas que precisam ser superados. A senhora acha que, só cortando um pouco, a senhora vai falar, a senhora acha que a criação do PAS, a criação de cotas, isso minimizou essa exclusão? Com certeza, são mecanismos afirmativos, eles não são suficientes, eles não são exclusivos, eles se complementam. Ora, o PAS especialmente na direção da escola pública e as cotas na direção das etnias que são menos frequentes dentro da universidade, né? Basicamente a questão racial. Então, eles são mecanismos, mas eles ainda não resolvem todo o problema. Então, a nossa preocupação agora é do ponto de vista acadêmico, como é que a gente faz para fazer uma seleção melhor? Porque a gente tem duas contingências. Primeiro, é um curso à distância. A seleção, o acesso para um curso à distância, ele é diferente do curso presencial. O aluno tem que ser muito mais maduro, ele tem que ter autonomia de estudo. E o vestibular normal mede informação, não mede essa competência. Então, a primeira coisa, satisfazer a isso. E a segunda coisa, reformular naquilo que é mensuração de conhecimento, o mais tradicional, o que o vestibular faz mais tradicionalmente, reformular isso para uma nova forma de acesso. E nós conseguimos, quer dizer, agora vai ser testado, o mecanismo de acesso à Universidade de Brasília no curso de Biologia, possivelmente, se a ideia se mostrar boa, será adotado pelas outras licenciaturas, é um mecanismo de um vestibular em fases. Uma primeira fase de prova objetiva, como é feita normalmente para o PAS ou para o vestibular tradicional da UNB. Essa é a primeira fase. Então, ela seleciona um número grande de alunos que vão entrar na segunda fase. E a segunda fase é um curso, que a gente chama um curso de acesso, em que o aluno recebe esse material em casa e ele tem que desenvolver o estudo sozinho. E ele tem um prazo para, então, se apresentar
para o final da segunda fase fazer a prova última que ele vai fazer, que é presencial, que será nos polos onde ele atua. Aqui Me parece uma forma mais justa. Muito mais. Eu vou explicar já como é que é esse curso, você vai ver que é muito interessante. Mas aqui em Brasília, nós temos 5 polos para o novo curso de licenciatura. Um no campus da UNB, outro em Planaltina, outro em Ceilândia, e aí, associados com a Universidade Estadual de Goiás, nós vamos ter um em Formosa e o outro em Lusiânia, fazendo a ligação. Formosa, obviamente, Planaltina, que é o mais próximo, e Lusiânia, a Santa Maria Gama, além da Ceilândia. Então, o aluno, no final da segunda fase, vai fazer o exame nesses polos e aí, então, sairá o resultado de, se ele foi aprovado ou não, ele terá início na licenciatura. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção no curso de acesso? É que o curso de acesso é um curso em que ele, no caso nosso, por ser a licenciatura em Biologia, ele tem os textos, digamos assim, de avanços da biologia, das ciências biológicas, e a partir desses textos de biologia, ele vai integrar com as linguagens em geral, português, matemática, lógica. Então, ele recebe um material que integra todos esses conhecimentos e ele tem que mostrar que ele tem competência para estudar sozinho, para usar a linguagem adequadamente, escreve corretamente, é capaz de compreender bem os textos, sabe fazer os cálculos básicos, entende bem de proposições lógicas essenciais para se trabalhar em ciência, enfim. Essa é a racional, a estratégia para o vestibular que vai haver com relação à biologia. Agora, professora, qual é, de tudo que a senhora falou, a maior vantagem dessa inclusão no ensino à distância? A vantagem é que o milagre acontece, né? A capacidade de uma universidade, por exemplo, como a UNB, que oferece 50 vagas para um curso, num primeiro concurso poder oferecer 250. O que isso significa? Se a gente teria que decuplicar, se transformar em 10 vezes mais para poder atender a demanda da população, nós não conseguimos ainda as 10, mas nós já conseguimos de um semestre para o outro aumentar 5 vezes. Perfeito. Então, isso já dá um outro aporte para o potencial que a Universidade de Brasília tem de chegar às comunidades de Brasília, a todas as cidades satélites, que é o nosso ideal, né? Então, professora, nesse caso, já está tudo em andamento e vai ser agora... Em janeiro, o primeiro vestibular que vai ser para a biologia, depois outras cadeiras serão imediatamente em seguida já vem outras. Vem artes, vem educação física... Enfim, eu não posso precisar agora, porque parte dos resultados ainda não estão públicos, né? Pelo menos a gente está concorrendo com outras universidades em diversos setores. Isso que eu ia falar. E outras universidades brasileiras já estão com esse projeto, vão estar também participando? Sim, e em consórcios diferentes. Isso. Por exemplo, existe um consórcio que se chama Nordeste Oriental. Nordeste Oriental está oferecendo biologia, física, química e matemática. São 8 universidades, se eu não me engano, né? E assim vai, né? Tem outros que vão fazer só matemática, enfim, é variado. Agora, professora, existe uma coisa no Brasil muito, eu diria assim, preconceituosa, não é isso? Que são aquelas pessoas ou aqueles empresários ou segmentos da comunidade que não acreditam muito naquilo que não é presencial. Esses alunos, eles estariam preparados para enfrentar tudo isso? Ai, com certeza, e muito mais. Você sabe que na Venezuela, eles têm cursos de engenharia à distância. E nos jornais da Venezuela, eles pedem assim, os empregadores, certo, né? Que vagas para profissionais de engenharia, mas damos preferência aos formados pela Universidade Aberta da Venezuela. E por que isso? Isso não é só lá. Isso acontece na Espanha, isso acontece na Inglaterra. Por quê? Em outros países, a Índia também tem muito disso. Por quê? Porque o profissional que é formado dessa forma, ele tem a qualidade pública
porque os materiais, o que ele faz é público. E a capacidade não são 4 paredes só. medida... E um professor falando para 40 alunos. Não. É um material público, é de qualidade máxima, feito por diversos profissionais, nunca um só. Enfim, a qualidade é incrivelmente superior. A senhora acha que esse tipo, essa modalidade de universidade pode vir a diminuir a universidade presencial daqui a um futuro de médio e longo prazo? Não, é porque a tendência é diferente. Qual é a tendência? A tendência do passado era ter universidade presencial e universidade à distância, separadas. Com as novas tecnologias, essa modalidade de ensino está penetrando no presencial. Correto. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o ensino dual, que é o que você está vendo na Universidade de Brasília. A própria universidade presencial, os cursos presenciais vão adotando as novas modalidades e, com isso, os cursos à distância também sendo feitos juntos. A variação é o quanto é presencial. Um é 100% presencial, no outro é 20%, o outro é 30%, entendeu? Então, a universidade presencial é que está avançando para o ensino à distância, com o desenvolvimento das novas tecnologias. Então, é um movimento diferente, mas que a gente, especialmente a Universidade de Brasília, vem acompanhando isso com muita atenção. Professora Doris, para encerrar nossa entrevista, quem quiser participar desse processo seletivo da universidade à distância, o que precisa fazer? Precisa acompanhar a homepage tanto do MEC quanto da UNB. No caso aqui da nossa comunidade, né? Na UNB tem uma abertura para a educação à distância, que é desenvolvida pelo Centro de Educação à Distância, e lá as notícias são atualizadas permanentemente para ele saber qual é o período que vai existir para a matrícula dele. Tudo vai sair em edital, é público, será público, né? Então ele deve acompanhar, porque agora, entre novembro e dezembro, certamente está saindo o edital dos primeiros vestibulares à distância nesse país. E o seu cargo especificamente Eu sou coordenadora de acesso e capacitação do consórcio setentrional para licenciatura em biologia à distância. Ok, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Acabei de conversar com a professora Doris de Faria. Participe do nosso programa. O nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá.